Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência aí nessas aulas de hoje, que vão ser resolução de exercícios, tá? Agora a gente vai trabalhar o capítulo 3 da Química 2, parte de concentração das soluções. Quem ainda não assistiu a videoaula desse capítulo, vai lá no SAS TV, assiste essa videoaula do capítulo 3 para relembrar aí alguns conceitos importantes, ok? Então, não esquece. Clica lá, assista a aula, depois volta para cá para a gente resolver os exercícios. Bom, o primeiro exercício está lá na página 36, atividades para a sala, e diz que pacientes que necessitam de raio-x do trato intestinal devem ingerir previamente uma suspensão de sulfato de bário. Esse procedimento permite que as paredes do intestino fiquem visíveis em uma radiografia, permitindo uma análise médica de suas condições. Ele dá, então, massa molar do sulfato de bário, que é 233 gramas por mol, e fala que, considerando que em 500 ml de solução tem 46,6 gramas do sal, para a gente calcular a concentração dessa solução em mol por litro e a concentração dessa solução em gramas por litro. Aqui, pessoal, quero que vocês entendam que tem outras formas diferentes de fazer, tá? Então, eu vou falar de um jeito, mas também pode ser feito por regra de 3 simples, tá? Não precisa necessariamente usar a formulinha. Se a gente aplicar essa fórmula da molaridade, isso me diz que a massa do soluto é dividido pela massa molar vezes o volume, a gente consegue encontrar a concentração aí em mol por litro. Por que a gente consegue, pessoal? Porque a massa ali em cima está dando em gramas, certo? A massa molar é gramas por mol. Então, o mol sobe para cima e o grama com grama eu vou cortar. Então, por isso que eu vou chegar na mesma coisa. Se quiser fazer por regra de 3, também pode, tá? Então, eu vou substituir aqui na fórmula, olha lá, 46,6 gramas dividido por 233 gramas por mol vezes 0,5 litros. Então, a gente precisa passar para litro aqui, tá? O exercício deu em ml, mas eu passo para litro. O que eu acabei de falar é isso, pessoal, que o grama com grama vai cortar. Então, eu vou chegar em 46,6 dividido por 116,5 litros por mol. Só que aqui, no caso, quando eu fizer essa continha, eu vou inverter e vou ficar com 0,4 mols por litro. Então, que é a concentração dessa solução que ele pediu aí na letra A. Na letra B, ele quer em gramas por litro. Então, eu simplesmente vou dividir a concentração, a massa que eu tenho, que ele me deu, de 46,6, pelo volume. Então, 46,6 gramas dividido por meio litro, que é 0,5, vai dar 93,2 gramas por litro. Então, pessoal, observem que a continha que vocês vão fazer está diretamente relacionada com o exercício com que o exercício está pedindo, tá? Então, não tem que tentar ficar decorando fórmulas. É uma coisa muito automática. Na letra A, daria para ter feito, primeiro, achado o mol. Então, por exemplo, 233 gramas está para 1 mol. Só que eu tenho 46,6 gramas do sal. Então, eu vou ter x mols. Você acha o x, depois divide esse x pelo volume, porque você quer em mol por litro, certo? Então, dá para fazer dos dois jeitos. Esse outro exercício. A análise de uma carga de batatas indicou a presença média de 1 vezes 10 a menos 5 mol de mercúrio por amostra de 25 gramas examinada. A legislação proíbe a comercialização ou a doação de alimentos com teores de mercúrio acima de meio ppm. Determine se essa carga deve ser confiscada e justifique por meio de cálculos. E ele deu aí a massa molar do mercúrio, que é 200 gramas por mol. Então, a gente vai aplicar a equação que relaciona a concentração em ppm, tá? Ou relação massa-massa. O que significa isso, então? Que eu vou ter a massa do soluto em miligramas dividido pela massa da solução em quilogramas. Então, a massa total, que é a massa da amostra, é 25 gramas. Como eu quero isso em quilogramas, então vai ser 25 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Massa 1 é o que eu quero descobrir. Número de mols 1 é 1 vezes 10 a menos 5 mol de íons
Mercúrio. A massa do mercúrio, massa molar, 200 gramas por mol. Então, primeiro eu vou achar a massa do mercúrio que eu quero. Então, a massa dele é igual ao número de mols vezes a massa molar. De novo, pode fazer por regra de 3, pessoal. 200 gramas tem 1 mol. 1 vezes 10 a menos 5 mols tem x gramas. Tanto faz a fórmula ou regra de 3. A gente vai chegar numa massa aí de 2 miligramas de mercúrio. Como eu quero a concentração em ppm, então eu vou dividir os 2 miligramas pela massa da amostra de 25 vezes 10 a menos 3 quilogramas, chegando então em 0,08 vezes 10 ao cubo miligramas por quilograma. Isso é a mesma coisa que 80 ppm, tá? Então, a carga deve ser confiscada, visto que o limite permitido é de 0,5 ppm. E nessa carga verificou-se uma concentração de 80, que está bem acima aí do permitido, certo? E esse outro é para a gente determinar a concentração em mol por litro dos íons magnésio 2+, e fosfato do PO4 3-, presente numa solução 0,80 mol por litro de fosfato de magnésio, cujo soluto se encontra 20% dissociado em uma dada temperatura. Bom, pessoal, primeiro então a gente precisa escrever a equação. Como é que vai acontecer isso? Então, o magnésio, ele vai dissociar em 3Mg2+, mais 2PO4 3-. Concentração inicial, então, a gente tem, que é 0,8 mol por litro. Agora eu quero saber a concentração de magnésio 2+, e de fosfato e do íon fosfato. Então, eu preciso multiplicar isso pelo coeficiente estequiométrico. Então, do magnésio 2+, eu vou ter 3 vezes 0,8, vai dar 2,4 mol por litro. E no fosfato, eu vou ter 2 vezes 0,8, que dá 1,6. Isso se fosse 100% de dissociação. Mas no enunciado me diz que é só 20%. Então, eu preciso calcular qual que é a concentração real. Isso pode ser feito por regra de 3 mesmo, tá? Então, para o magnésio, 2,4 seria o meu 100%. Só que eu quero saber quanto que é 20%. Então, eu chego aí no resultado de 0,48 mol por litro. E já para o íon fosfato, eu teria 1,6 mol por litro se dissociasse 100%. Como dissocia só 20, eu vou ter, então, 0,32 mol por litro. E aí a gente chega, de fato, na concentração dos íons na solução, certo? Bom, pessoal, desse módulo, era isso que eu queria chamar a atenção desse capítulo, tá? Lembrando que o prazo aí da tarefa online desse capítulo e do próximo é dia 17, tá? Até o final dessa semana. Fiquem atentos a isso, tá bom? Em relação ao canal de atendimento do SAS Conecta, já está disponível. Então, vocês podem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida que tenha sobre esses exercícios, ok? Estou à disposição de vocês. Bons estudos e até a próxima aula.